Olá, gente, boa noite. O nosso vídeo será sobre as políticas públicas voltadas aos povos indígenas. A gente quer começar um pouco contextualizando essa questão. E as comunidades indígenas, ou povos e nações, são aqueles que, tendo uma continuidade histórica com a pré-invasão e as sociedades pré-coloniais que se desenvolveram em seus territórios, consideram-se distintas dos outros setores das sociedades existentes atualmente naquele território. Eles formam setores não dominantes da sociedade e estão determinados a preservar, desenvolver e transmitir às futuras gerações os seus territórios ancestrais e a sua identidade étnica, como base da sua existente continuada como povos, em conformidade com os padrões culturais, com as instituições sociais e com o sistema legal que lhes são próprios. Essa é uma definição da ONU. E o conceito de povos indígenas e tribais, de acordo com a Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais em países independentes, se aplica, primeiro, aos povos tribais em países independentes cujas condições sociais, culturais e econômicas os distinguam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. Segundo, aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem da população que habitava o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização, ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais. Seja qual for sua situação jurídica, conservam suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. Já aqui no Brasil, essa história dos povos indígenas tem sido marcada pela brutalidade, escravidão, violência, doenças e genocídio. Quando em 1500 os primeiros colonos europeus chegaram à terra que hoje é chamada de Brasil, ela era habitada por um grupo de aproximadamente 11 milhões de indígenas que se dividiam em 2.000 grupos. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram exterminados, principalmente por meio das doenças trazidas pelos colonizadores, como a gripe, o sarampo e a varíola. Nos séculos seguintes, milhares de vítimas morreram ou foram escravizadas nas plantações de cana-de-açúcar, na extração de minérios e de borracha. Na década de 1950, a população tinha caído para um número tão baixo que foi previsto que nenhum indígena sobreviveria até o ano de 1980. Estima-se que, em média, um povo se tornou extinto a cada ano entre 1900 e 1957. Em 1967, um procurador federal chamado Jader Figueiredo publicou um relatório de 7.000 páginas que catalogou milhares de atrocidades e crimes cometidos contra os povos indígenas, incluindo assassinatos, roubos de terra e escravidão. Quando a Amazônia foi aberta pelos militares entre 1970 e 80, uma nova onda de construção de hidrelétricas e estradas e o desenvolvimento de atividades de pecuária e mineração significou que dezenas de milhares de indígenas morreram ou tiveram suas terras roubadas. Incontáveis povos indígenas foram aniquilados nesse período. Depois de mais de 20 anos de ditadura militar, uma nova Constituição foi redigida em 1988 e os indígenas e seus apoiadores fizeram pressão por mais direitos. Desde então, eles têm conseguido muitos avanços, embora ainda não gozem de direitos territoriais que têm garantidos na Constituição e na lei internacional, sendo muitas vezes ainda tirados de suas terras, tendo sua cultura ameaçada, como citada pelo índio Marcos Veron, da tribo Guarani, sobre seus territórios. Isso aqui é minha vida, minha alma. Se você me levar para longe dessa terra, você leva minha vida. Para falar da história dos nativos aqui no estado, é necessário deixar claro que sua população era composta principalmente pelas culturas Tupiniquim e Guarani. De acordo com o professor Celso Perota, a pré-história indígena no Espírito Santo data de 7.000 anos atrás. Ainda segundo ele, no período de 1500 existiam cerca de 55.000 indígenas no estado, população composta majoritariamente por tupiniquins. A propósito, estes foram os primeiros grupos a entrar em contato com os invasores europeus, que tinham a finalidade de iniciar a conquista do território.
Recebidos por índios armados e dispostos a defender a terra que lhes pertencia, foi preciso disparar os canhões para dispensá-los, a fim de que os portugueses pudessem desembarcar. A partir daí, teve início o projeto colonizador com a construção do primeiro núcleo de povoamento, a Vila do Espírito Santo. Já os guaranis chegaram ao estado na década de 60, vindos do sul do país, em uma clara demonstração do quão importante era o processo de constante migração para a sua cultura. Ainda hoje mantém suas características como a língua, a religião, o artesanato e suas manifestações culturais. Hoje em dia, ainda é correto dizer que Aracruz é a única cidade com índios aldeados no Espírito Santo. São 9 aldeias, sendo 4 guaranis e 5 tupiniquins. Enquanto os guaranis ainda mantêm seus costumes e tradições, os tupiniquins, que são remanescentes do município, devido ao contato com o homem branco, perderam algumas de suas características. Ainda assim, mantiveram os grupos culturais como referência de sua cultura. Pesquisas realizadas pela USP indicam que estas são as comunidades mais próximas, geneticamente falando, daquelas que viram a chegada dos portugueses em terras brasileiras. O que a FUNAI diz sobre as políticas públicas relativas aos povos indígenas? A efetivação de direitos de cidadania para povos indígenas pressupõe o reconhecimento de sua autonomia enquanto coletividades diferenciadas. Assim, a participação indígena na construção de políticas públicas diferencia-se de outros grupos sociais à medida que é representativa de coletividades com especificidades que as distinguem da sociedade nacional. A FUNAI, enquanto órgão coordenador da política indigenista, é membro ou acompanha e fomenta a participação de povos e representantes indígenas em instâncias de participação, monitoramento e controle social de políticas com interfaces com políticas indigenistas, ou seja, que afetam ou interessam ou contemplam povos e terras indígenas. Na busca de equilíbrio de forças, a FUNAI apoia o processo de participação dos povos indígenas com o objetivo de possibilitar a discussão dos seus direitos e garantias, como medidas de intervenção de forma a impactar na realidade local nas comunidades indígenas, alterando e qualificando políticas públicas relacionadas a povos indígenas. A proposta de criação de um Conselho Nacional de Política Indigenista para consolidar o espaço de participação indígena nacional e conferir caráter deliberativo à atual Comissão Nacional de Política Indigenista consiste numa das principais reivindicações dos povos indígenas na atualidade. Outro espaço importante construído pelos povos indígenas para a participação política é dentro da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, que tem um comitê gestor no seu arranjo institucional. São outros exemplos de espaços de participação, gerais ou específicos, para tratar da temática indígena em âmbito federal, os Conselhos Nacionais de Educação Escolar e Educação Escolar Indígena, de saúde e de saúde indígena, de segurança alimentar, de política cultural, de promoção da igualdade racial, de defesa dos direitos da pessoa humana, de juventude, dos direitos da mulher, dos direitos da criança e do adolescente, entre outros, como os conselhos de meio ambiente. Muitos desses espaços de participação social replicam-se em âmbito estadual e municipal, e devem igualmente prever a participação indígena para garantir que os modos de vida indígenas sejam reconhecidos, respeitados e valorizados e considerados pelas políticas públicas que se desenvolvem em todas as esferas. Temos também a Lei 11.645, de 1996, na qual diz que é obrigatório o estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena no ensino fundamental e ensino médio, nas escolas públicas e privadas, para ressaltar a importância dessas culturas na formação da sociedade brasileira. Mas, na prática, a lei não é aplicada como deveria. Vale ressaltar que as políticas de demarcação de terras indígenas tem por finalidade preservar as tradições e aspectos culturais dessas sociedades, incluindo aqui seus idiomas. Agora queremos ouvir alguns relatos que nos foram fornecidos pelo nosso colega Caio por entrevista via WhatsApp.
com descendentes de indígenas. Não conheço muito minha origem, não haviam registros. Pelo menos não em 94 não haviam muitas políticas públicas efetivamente. A família Sarney era muito forte, hoje em dia isso pode ter mudado. Já fazem 26 anos que eu não vou lá. Com certeza é um problema para mim não saber de onde venho. Não há registros por disciplência da prefeitura da época. Minha avó foi registrada velha. Existem algumas medidas e políticas públicas boas, como as cotas para indígenas, mas as políticas de fato para a preservação da cultura e idioma não têm e estão se perdendo. Sinceramente, eu acho que vai sumir, como aconteceu na minha cidade. Lá nos dispersamos porque fomos sendo expulsos. De alguma forma, a tribo onde sempre vivemos foi para dentro da fazenda de alguém que também é prefeito. Aqui no Sudeste, muito dessa cultura se perde e não é vista como um patrimônio a ser preservado, sim como algo do passado. Aqui a população indígena é muito grande, mas não tem tanto quanto deveria, mas já possui mais do que as cidades grandes. Existem muitas tribos e elas são respeitadas, existem terras bem demarcadas e o governo tenta auxiliar com as cotas e tudo mais. Eu defendi em 2016 uma dissertação de mestrado em História, que é a minha área, sobre indígenas que estão fora das aldeias, nas cidades, portanto em contexto urbano. Meu trabalho de campo foi na cidade de Novo Airão, localizado próximo a Manaus, onde habitam famílias indígenas de diversas etnias amazônicas, oriundas de várias partes da região. Essa questão das políticas públicas, ou melhor, a ausência delas, nas esferas do poder público, provocou e tem provocado justamente essa migração das aldeias para cidades em busca de melhorias de vida. Mas nas cidades do estado do Amazonas, eles são pouco ou nada assistidos, assim como nas aldeias, onde o avanço sobre suas terras tem sido frequente. Continuam ocupando uma parcela desprovida de benefícios sociais. Sem emprego e qualificação, eles viram frequentemente mão de obra barata. A dramática situação do poder público de costas para eles perpetua condições de pobreza e miséria. Mas, se não fossem os direitos constitucionais garantidos com a Constituição de 88, a situação desses índios estaria muito pior. O que é importante destacar aqui é que os avanços para os povos indígenas não vieram de graça e benevolência dos não indígenas, mas foram conquistas deles, que possuem lideranças muito bem articuladas com alguns setores da sociedade brasileira. Eles estão em permanente ameaça quanto à manutenção de direitos conquistados e continuam na luta por outros direitos. Aqui no norte, a região onde há a maioria dos povos indígenas do Brasil, apesar de todas as adversidades que eles enfrentam, procuram manter preservados suas línguas maternas e seus costumes, sobretudo entre aqueles que permanecem nas aldeias. Dentre essas adversidades, além da ausência do poder público, enfrentam outros problemas muito graves, como o alcoolismo e a invasão de certas igrejas evangélicas que corroem suas práticas culturais. As organizações indígenas são muito importantes nesse contexto de buscar políticas públicas. Algumas curiosidades. Por exemplo, a cidade de Guaiçuí é um nome que vem do tupi, que significa rio ou aguada dos veados. Guarapari vem do tupi também, que significa onde as garças buscam comida. Também é o nome de um arbusto conhecido. Jaguaré vem do tupi também, que significa esconderijo da onça. E Itapemirim significa o caminho das pedras, pois Ita é pedra, pé é caminho, mirim é pequeno. A doença coronavírus é também caiha na Mato Grosso com a leite que tem o Curioso que quando ele fala doença é em português, né? Então provavelmente essa palavra nem existia na língua dos Koikuro. Os caras deram pra gente palavras como cafuné e farofa e a gente retribuiu com doença e coronavírus.